Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito feliz em retornar aqui. De certa maneira, aquela questão lá da nossa semi-hibernação, vamos chamar assim, aquilo deu uma atrapalhadinha na gente, porque paramos de gravar os vídeos e o conteúdo que eu tinha, né, para trabalhar com vocês esta semana, ele vai ter que sofrer uma adaptação para a gente poder dar conta. Mas eu fiz uma organização aqui, eu acho que vai dar certo, tá bom? Eu acho não, vai dar certo. Tudo bem? Então hoje nós vamos continuar com os nossos comentários sobre a questão do contemporâneo na literatura brasileira. É um tema extenso, um tema difícil, um tema árduo. E eu acredito que a melhor maneira é mesmo pegarmos na mão dos escritores, no sentido de tentar mesmo compreender esses caminhos ou descaminhos através da literatura produzida por eles. Hoje eu gostaria, né, de ressaltar aqui o meu pesar com o falecimento do Sérgio Santana, um escritor que eu gosto demais da prosa dele. O Sérgio, ele era o nosso maior contista atual. Aqui a gente tem o Voo da Madrugada. Eu acredito que já até trabalhei um conto deste livro com vocês, um conto nefando. Eu acho que eu já trabalhei um conto com vocês do Sérgio. O Sérgio, ele era um grande escritor, sem sombra de dúvidas, um gigante da nossa literatura. E ele foi embora no último domingo, ontem no caso, ele foi embora vítima dos desdobramentos do coronavírus. Essa doença maldita que tem levado tantas preciosidades nossas, né? Aqui mais um livro do Sérgio, Um Crime Delicado, este um romance. O Sérgio, ele atacava em todos os gêneros com total singularidade e maestria. E existe uma similitude, digamos assim, entre o Sérgio Santana e o Rubem Fonseca, no sentido de que ambos procuraram realizar em suas obras a exposição de certas ranhuras da vida, as imperfeições, que muitas das vezes são camufladas, são atenuadas. No caso deles, não. Enfim, depois a gente comenta mais um pouco. O que eu gostaria de fazer agora, já que hoje falaremos mais propriamente do Passeio Noturno, parte 2, eu vou fazer o seguinte: hoje eu tratarei do Passeio Noturno e amanhã, antes de falar um pouco sobre a Geração de 30, eu comentarei sobre o Feliz Ano Novo, que é um conto pesado. Se vocês acharam Passeio Noturno 1 e 2 um tanto, né, um conto que tem bem a marca do Rubem Fonseca, se vocês acharam os dois contos, como classificar, né, os contos de Rubem Fonseca, não tem nem como a gente classificar. São exemplos gritantes de uma realidade que grita, né, que nos atropela. O Feliz Ano Novo, ele é extremamente surreal nesse sentido. Ele parece um filme do Tarantino. E olha que o Sérgio, ele publica este conto em 1975. Ou seja, ele é anterior ao Tarantino. Ele prenunciou a estética
cinematográfica, visceral, tarantinesca, que tornou o Tarantino ultra famoso no mundo inteiro. O Sérgio Santana já estava anos-luz, né, disseminando isso. Mas vejam vocês, eu trouxe aqui para a gente começar, eu trouxe a letra de uma música do Engenheiros do Havaí, Alívio Imediato. Essa letra deu, inclusive, título, né, a um disco deles, de 1989. Eu vou disponibilizar o clipe da música para vocês depois no Classroom, mas vamos lá. A música diz o seguinte: e tenham em mente o que acontece no Passeio Noturno, parte 2, essa coisa do alívio imediato. Vejam vocês, ó, escutem aqui, por favor. Vamos lá. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. A Líbia é bombardeada, a libido e o vírus. O poder, o pudor, os lábios e o batom. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. Ele repete a estrofe. A Líbia é bombardeada, a libidos e o vírus. Ele ressalta isso 2 vezes. O poder e o pudor, os lábios e o batom. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio imediato. Há espaço para todos, há um imenso vazio. Nesse espelho quebrado por alguém que partiu. A noite cai de alturas impossíveis e quebra o silêncio e parte o coração. Há um muro de concreto entre nossos lábios. Há um muro de Berlim dentro de mim. Tudo se divide, todos se separam. 2 Alemanhas, 2 Coreias, tudo se divide, tudo se separa. Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio. Que a chuva traga alívio imediato. A música, ela talvez tenha mais alguns desdobramentos, mais algumas estrofes, mas o X da questão eu acabei de expor a vocês. Então, essa questão do alívio imediato, há um espaço para todos, há um imenso vazio nesse espelho quebrado por alguém que partiu. Essa coisa do quebrado, do fragmentado, eu já expliquei para vocês que isso é muito representativo, né, da contemporaneidade. A fragmentação do sujeito, a dissolução do sujeito, segundo eu até falei para vocês também, dando uma potencializada até no conceito, isso atinge o indivíduo, né? atinge o ser, na medida em que ele se percebe cada vez mais isolado, sem vínculos duradouros, né? Buscando uma espécie de prazer pessoal a qualquer preço. No caso do Rubem Fonseca, especificamente no conto Passeio Noturno, parte 1 e 2, isso nos é ressaltado através de um tecido urbano que também se coloca a nós ali, um tecido urbano carioca. E esse tecido urbano, ele reflete toda essa violência crescente e toda essa, como direi, separação
é como se existissem. É como se existisse um tecido urbano que propiciasse a criação de ilhas antagônicas. Vejam vocês, lá no Rio, pegando o Rio como exemplo, porque é o espaço, né, onde os contos são narrados. A gente tem ali a zona norte e a zona sul. Norte-sul. Ilhas antagônicas, se a gente for parar para pensar, né? E isso tem relação até com aquela questão que já foi, né, falada, apontada pelo Machado de Assis no século XIX, aquela coisa dos dois Brasis, o Brasil oficial e o Brasil real. O que seria, então, no conto do Rubem Fonseca, esse Brasil oficial e esse Brasil real? E de que modo a violência ela entremearia esses dois Brasis e ela uniria ambos. Ela formaria a identidade de ambos Brasis, o real e o oficial, o norte e o sul. O Brasil da favela e o Brasil do asfalto, segundo o Paulo Lins, no Cidade de Deus, que é um livro, né, muito importante, foi publicado em 1997. Tem um outro livro também do Zueni Ventura, Cidade Partida. Esse livro foi publicado em 1994. Foi antes do Cidade de Deus, mas é um estudo interessantíssimo que fala dessa separação, que é uma separação que vem de tempos pretéritos. É uma separação que ela vai além da própria ideia de Brasil. No nosso caso, ela se potencializou aqui no Brasil, mas ela vem da Europa também, essa coisa do campo e da cidade. Enfim, é um tema recorrente e que aqui na nossa literatura, na nossa circunscrição, digamos assim, ela se tornou uma espécie de... Como que eu posso dizer? Ela está sinalizando uma transformação, sinalizando uma tendência e resgatando também, estou me referindo à separação, sinalizando uma transformação, sinalizando uma tendência, isso em relação aos temas da contemporaneidade, como eu estou trabalhando com vocês, mas também a ratificação de um expediente que sempre marcou nossa história, que sempre nos embasou, que sempre nos concedeu uma identidade pérfida, uma identidade para o mal, que é a violência, a ideia de violência. A violência sempre esteve presente aqui, desde o primeiro momento em que o Cabral desceu da caravela. Então, essa violência, o modo como ela foi se transformando e se retransformando, até a gente chegar, por exemplo, naquele conto lá do Feliz Ano Novo, aquela escatologia nua e crua, em termos linguísticos e de cenas e em termos estéticos também. O Rubem Fonseca ele não nos poupa. Ele é bem cruel conosco, ele mostra mesmo. Ele puxa aquele pano preto do teatro, né, que tampa o palco, ele puxa aquilo, ele esgarça aquilo, ele nos revela um território
inesperado e que fingimos, muitas das vezes, desconhecer a sua existência, que é o território de uma violência na sua forma mais terrível. Isso seria um pouco da ideia de ficção impura em relação à nossa literatura, a ficção impura de que nos fala a professora Terezinha Barbieri, né? A literatura brasileira, o que ela faz ali naquele momento, pelas mãos do Rubem Fonseca? Ela bota para fora, toda uma visceralidade e uma reflexão acerca dessa violência. E ele faz isso muito bem trabalhando os contos deste livro de 1975, que foi um livro que eu não sei se vocês sabem, ele ficou proibido, né? Ele foi proibido pela ditadura, ele ficou proibido por 10 anos. 10 anos, imaginem vocês. Ele foi lançado no governo do Geisel, Ernesto Geisel, e o ministro da Justiça, o Armando Falcão, mandou caçar o livro, mandou recolher, enfim, que era um livro que exaltava, né, uma questão ali que não deveria ser demonstrada, ou seja, o Brasil real dentro dessa perspectiva da violência. O Rubem Fonseca, inclusive, ele foi considerado um dos títulos que foi atribuído a ele. Ele foi considerado como porno-terrorista. Vejam vocês. De certa maneira, o que aconteceu com o Rubem Fonseca acabou marcando muito essa redescoberta que ele teve de si mesmo enquanto escritor. Isso acabou marcando, o definindo e redefinindo, enfim, como escritor. A sua voz narrativa, então, ela foi ao encontro dessa perspectiva da violência. E isso se tornou uma marca do Rubem Fonseca. Então, só para a gente finalizar, né, eu penso assim que essa questão da periferia, olha que interessante. Essa coisa da cidade partida que eu tenho falado com vocês, olha que interessante. Eu, mais uma vez, com aquele livro, né, aquela edição que fizeram da arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro, uma edição que fizeram, né, o conto do Rubem e as fotos do filho dele, do Zeca Fonseca. Vejam só, olha aqui, é um bueiro. Esse bueiro é lá do centro do Rio. A gente pode observar, né, essas pedrinhas aqui que foram importadas, o centro como foi repaginado no início do século XX, a partir de 1904, lá com Pereira Passos, então o prefeito da cidade, enfim. O modo como eles fizeram a repaginação do centro do Rio, e eles acabaram criando, né, as favelas, porque ali se estabeleceu, digamos, oficialmente essa separação urbana, a criação dessas tais ilhas que eu tenho falado aqui, né? Essa coisa dos dois lugares, o lugar oficial e o lugar real. Claro que isso já existia no Brasil, mas em termos da cidade do Rio de Janeiro, isso ficou muito bem marcado ali, porque no centro do Rio tinha muito cortiço. Então eles pegaram esse pessoal dos cortiços e jogaram para fora, né? Se virem, vocês não são bem-vindos aqui, a cidade vai ser redesenhada, tal como
a França, enfim. É o que aconteceu ali no centro do Rio, na Cinelândia. Tem até uma foto aqui bem interessante também, que mostra, né, este sujeito, vejam vocês, este sujeito quase que opaco, né? A imagem dele não está muito bem definida. Ele sempre com um boné, disfarçado, sem mostrar o rosto. E a gente tem aqui nesta página o Cine Odeon, né? O Cine Odeon que é é um dos símbolos do centro do Rio, ali da Cinelândia. E a gente percebe o sujeito aqui, né, isolado, vencido pela cidade, devorado pela grandiosidade da cidade que se apresenta, essa grandiosidade que é calcada na ideia de selva de pedra. E a gente tem os papéis aqui jogados no chão, enfim, a gente tem o chão também. Essa foto é muito interessante. Então, a obra do Rubem Fonseca, ela se apresenta muito nesse sentido, de nos esgarçar essas ranhuras, essas imperfeições. É uma denúncia quase, é uma denúncia daquilo que muitas das vezes a gente não quer ver, a gente finge que não quer ver. E a obra dele chega e esgarça isso de uma maneira, ao mesmo tempo, surreal e digo sem medo de estar errando, sublime. Não podemos deixar de pensar numa coisa que o próprio Sérgio Santana ele falou numa entrevista que ele deu numa Flip em que ele foi. Eu estava lá assistindo o Sérgio Santana e ele certa vez proferiu, né? A fala dele foi muito significativa e até hoje ressoa na minha cabeça. Ele disse assim: o escritor é o pária da sociedade. Ele não tem que pedir desculpas, perdão. Não tem. Ele vai botar o dedo na ferida, seja qual for o tema. O escritor está autorizado a fazer isso. O Sérgio Santana fazia isso. E o Rubem Fonseca também fazia. Os dois com total maestria. Então, antes de eu finalizar o vídeo, porque já está dando 22 minutos e 45, deixa eu só demarcar com vocês aqui algumas questões interessantes que vão servir para a gente compreender também um pouco melhor essa voz que o Rubem Fonseca ele desenvolveu e ele manteve. Olha que interessante, é que no século XXI nasceu o repúdio ao conhecimento absoluto. Conhecimento que até então era hipervalorizado. A gente pode pensar nos séculos anteriores aí, até mesmo no romantismo também um pouco, né? O romantismo começou a dar uma criticada nessa questão e depois o realismo veio para adensar isso. Mas no século XXI é que a coisa ela se tornou melhor delineada até, né? A gente fala século XXI, mas essa atmosfera ela é meio fugidia, né? A gente pode pegar, por exemplo, já que a gente está falando do final do século XX, né? Vamos falar da década de 70 para cá, a coisa começou a ser veementemente rasurada. Então a gente teve uma espécie de convite à ideia de interdisciplinaridade. Essa palavra é interdisciplinaridade. Muitos temas sendo colocados, sendo trabalhados, né? A ideia de responsabilidade social também começou a ser evocada de forma mais intensa. Isso tudo resvalando numa espécie de resistência.
E a literatura, ela entrou nessa, né? A literatura, ela apontando o dedo e apontando o dedo e colocando o dedo em tais feridas, ela se tornou uma espécie de resistência, né? Vamos fazer o seguinte, já está com 25 minutos, eu vou encerrar aqui este primeiro vídeo e a gente continua em seguida, tá bom? Vamos lá.